Fala, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Espero que você esteja bem aí do lado de lá, né, dessa telinha. E queria compartilhar algo com você que eu acredito que, assim como é fundamental para a minha vida, também será fundamental para a tua, tá? É, um dos pilares da nossa vida cristã, né, é a justificação de Cristo, né? Então, as pessoas geralmente aceitam a justificação ao iniciar a sua caminhada cristã. Então, eu estava no mundo, vivia longe de Cristo, então Jesus pagou por os pecados que eu fiz anteriormente na minha vida, e agora que eu aceitei Jesus, minha ficha foi limpa, né? E nossa, que maravilha, meus pecados foram apagados e agora eu posso ser filho de Deus. Muito bem. Mas aí a gente começa a enfrentar algo na caminhada cristã, no decorrer da caminhada cristã, porque você teve os seus pecados pregressos apagados, certo? Mas, quando você se depara com os seus primeiros erros, seus primeiros pecados, suas primeiras mancadas no cristianismo, né, é onde começa de fato a batalha, né? Porque a gente aceita a justificação com dificuldade, mas aceita se nós não éramos cristãos e agora nos tornamos cristãos, né? Mas se a gente já vive com Jesus, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar a justificação hoje, agora, né? Então, no final de semana passado, eu ministrei para a comunidade, né, a respeito de uma mente tranquila e oração. E a base do cristianismo, e não é só quando você aceita Jesus, mas é para toda a tua vida cristã, é a justificação, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é fundamental que você entenda isso, porque se você não entender isso, você será uma pessoa que viverá assim, repleta de culpa, né? Você vai se culpar porque você não lê a Bíblia como você gostaria de ler. Você vai se culpar porque você não orou aquela semana como você gostaria de ter orado. Você vai se culpar se você cometeu um determinado pecado ou erro, né, que você não gostaria de ter cometido, né? Então, você entra num lugar de culpa, e essa culpa ela vai afetar diretamente a sua oração, vai afetar a sua comunhão com os irmãos, vai afetar a frequência nos cultos da congregação. Então tudo isso altera. Então eu queria, bem de forma rápida e sucinta aqui, compartilhar com você um pouquinho, né, de Bíblia, de experiência, para que você seja livre da sua culpa e você caminhe no Senhor Jesus com liberdade, com leveza, né, com muito poder e autoridade, tá? Então, eu queria começar falando sobre Romanos capítulo 5, diz assim, ó: portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa de nossa confiança, ou seja, de nossa fé, continuamos a ter shalom com Deus, por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, então o fato é, uma coisa é você ser considerado justo, outra coisa é você ser justo. Justo, Jesus o foi, porque ele não cometeu nenhum tipo de pecado, nenhum erro, nenhum dolo, nada. Então ele é tzadik, ele é justo. E por causa da justiça dele, ele aplica a justiça dele sobre mim, sobre você, tá? E agora nós somos também considerados tzadik, considerados justos diante de Deus. Nós agora podemos entrar diante de Deus da mesma forma que Yeshua entrava enquanto ele estava aqui na terra, e da mesma forma que ele está agora diante de Deus nesse exato momento, né? Então, é importante que a função da justificação é trazer shalom, é trazer paz, né? E o que é essa paz? Vou dormir tranquilo? Não, essa paz ela vem para te trazer confiança, para que você saiba que você pode entrar diante da presença de Deus sem nada, sabe, te acusando, sem nada te prendendo, sem nada te segurando. Você tem confiança, ousadia para entrar diante de Deus com uma mente tranquila. No versículo 11 de Romanos 5 diz assim, ó: e não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em Deus agora, pois Ele agiu por intermédio de nosso Senhor Jesus, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação. Então, o Evangelho não é um evangelho para amanhã, não é um evangelho de ontem, ou um evangelho de 20 anos atrás, né? Um evangelho de quando você se converteu. O evangelho é um evangelho de agora, né? O evangelho é uma boa notícia para hoje, para esse exato momento. Então,
Nós não confiamos apenas na libertação futura, quando Jesus vai voltar, né, e restabelecer todas as coisas, como a gente sempre diz e vive isso, mas nós confiamos em Deus agora. Então, a justificação requer uma confiança em Deus hoje, agora. Você precisa escolher confiar em Deus e confiar no Evangelho hoje, agora. Receber justificação hoje, agora. Porque ele diz que, porque Deus agiu por intermédio de Jesus, né, por meio de que nós recebemos essa reconciliação. Então você foi reconciliado. Então a justificação, né, ela vai trazer essa reconciliação. Eu era inimigo de Deus, mas agora eu sou amigo dele. Agora, antes eu não tinha paz com ele, ele também não tinha paz comigo, mas agora nós temos paz um com o outro e podemos ter relacionamento profundo e íntimo, né? Depois, o versículo 15 diz assim: entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça de Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, Jesus, o Messias, excedeu a muitos, né? Então, o fato é, quando Adão pecou, automaticamente todos os seres humanos após ele, né, e até mesmo juntamente com ele, como no caso Eva, né, receberam o pecado. Eles foram considerados pecadores, né? Mas por meio do único ato de justiça de Jesus, nós também somos considerados justos, né? Assim como um único ato trouxe culpa, um único ato tira a culpa. É da mesma forma que funciona. Então, o único ato de Jesus na cruz, o sacrifício dele, serviu para tirar todas as culpas do que você já fez, do que você faz, do que você irá cometer, né? E então nós precisamos confiar nisso, que se nós erramos, se nós falhamos, quer seja na nossa vida pessoal, né? E às vezes eu estou falando de erros cotidianos que nem são caracterizados como pecado, sabe? Acidentes aconteceram e aí a gente se culpa por aquele acidente, porque quebrou um copo, porque, sabe, pessoas cresceram na sua vida com traumas, porque elas foram responsabilizadas por erros alheios, por erros de outras pessoas, então elas cresceram traumatizadas com a culpa, né? E então o Evangelho também vem para te livrar disso, também vem para curar os seus traumas de infância, né? Ele também quer tirar a tua culpa e quer que você se ame, se aceite, né? E aceite o amor de Deus sobre a tua vida, tá? E aí, o único ato de obediência de Jesus trouxe paz para todos nós. Então nós podemos ter paz com Deus por causa do ato de obediência de Cristo, né? E aí Romanos 6, ele traz uma ideia interessante a respeito disso, que ele fala: então o que eu vou fazer então? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, onde havia pecado, né, a graça foi multiplicada, então agora eu vou pecar mais para que eu receba mais graça. Aí Paulo fala: não é assim que funciona, entendeu? A justificação não é uma desculpa para o pecado, não é uma carta branca para erros deliberados, mas ele é sim uma cobertura para acidentes, né, que você comete. Então, por que eu não vou viver uma vida de pecados? Porque o texto de Romanos 6 fala que eu morri para o pecado, então agora eu vivo para Deus, eu vivo a vida de Jesus, eu vivo uma vida santa. Então você precisa entender isso, você é santo, cara. Você que está aí do lado daí, você é santo, você foi considerado justo diante de Deus, suas culpas passadas e atuais foram apagadas, o Senhor não se lembra dos seus pecados. Então nós também precisamos nos arrepender deles, confessá-los e entrar nesse lugar com uma mente tranquila. Por quê? Porque a proposta da graça, ou a resposta à graça, é oração. Zacarias 12, versículo 9 e 10, fala assim que no dia em que Jesus retornar, ele vai pessoalmente perseguir os inimigos de Jerusalém, todos que quiseram destruir Jerusalém serão destruídos por Jesus, e também que ele vai derramar um espírito de graça e de oração sobre a casa de Davi, sobre Israel. Então, um espírito de graça, eles reconhecerão o sacrifício de Jesus, eles verão que Jesus pagou o preço por eles, então eles receberão a graça, eles entenderão a graça naquele dia, né, em sua totalidade, por assim dizer, os irmãos judeus, né, e eles também terão uma resposta a isso: oração. Então, a oração é a resposta para a graça. Então,
muitas pessoas não conseguem estabelecer uma vida de oração, né? Porque ela vive uma vida de culpas ainda. Porque ela quer basear o relacionamento dela com Jesus na performance, né? Se eu conseguir orar 3, 4, 5 vezes por semana, 1 hora por dia, 2 horas por dia, se eu faço menos do que isso, eu já me sinto culpado e a minha performance caiu. Então, isso não é o propósito da graça. O propósito da graça é que você ore. Eu derramaria um espírito de graça e de oração. Então, o Senhor quer que você ore. O Senhor quer que você ore todos os dias, o dia inteiro. Todo lugar e toda hora é uma boa hora para orar. Então, nós precisamos sim estabelecer um momento onde nós retiramos de nossa rotina e nós buscamos o Senhor, nós conversamos com Jesus, nós falamos com Ele, né? Mas eu também posso conversar com Ele durante o meu dia, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus temores, sobre o que eu estou achando do meu trabalho, o que eu estou achando do meu dia, se eu estou bem disposto ou não. Converse com Jesus, Ele deseja que você ore e fale com Deus. Foi para isso que Ele pagou os seus pecados, para que você não simplesmente frequentasse os cultos de sábado ou de domingo, mas para que você frequentasse a sala do trono. Uau! Vamos lá, você entende isso? Então, o Senhor não quer que você seja simplesmente um frequentador das reuniões de sua igreja, mas Ele quer que você seja um frequentador da sala do trono. Ele quer que você esteja ali todos os dias, conversando com Ele, batendo ponto, recebendo, ouvindo de Deus. Deus quer falar com você e é a oração que proporciona isso. Então eu quero que você saiba que as orações são cumulativas, elas são armazenadas. Então quanto mais você ora, mais essa oração ela é acumulada para a tua vida, para tempos que você vai ter necessidade. Salmo 32, versículo 6 fala assim que todo fiel deveria orar no tempo em que pode ser achado, para que então, quando as enchentes vierem, elas não os alcancem. Então as orações elas são acumuladas para tempos difíceis. Para quando chegar tempos difíceis, eu ter, algo ali que me respalde, que me guarde, né? Nós vimos lá que Cornélio era um homem de oração, era um homem de justiça, era um homem que fazia suas ofertas, suas caridades. E em um momento, quando o evangelho estava se propagando, as orações dele e as ofertas dele foram um memorial diante de Deus, falando, cara, lembra desse homem aqui, ó. Esse homem investiu, esse homem orou, então agora é hora de responder as orações dele com salvação para a família dele. Você percebe? Então as orações elas são acumuladas, elas são como as pequenas gotículas de vapor que conforme o dia vai esquentando, essas gotículas vão subindo, elas formam nuvens, essas nuvens se unem e até o ponto de que elas começarão a derramar, tá? Então a oração está ligada ao derramar do Espírito. Você deseja como igreja ver um avivamento no Brasil? Então a sua oração conta, a sua oração faz parte dessas gotículas que estão sendo acumuladas sobre a nação do Brasil e que derramará sobre nós em avivamento, em derramar do Espírito. Então, você precisa orar. Por quê? Porque é uma necessidade? Não, porque você tem o direito. Porque foi conquistado para você o direito de orar, de entrar diante de Deus e clamar e buscar. E orar não somente as suas emoções, mas orar as Escrituras. Orar a palavra de Deus. A oração também está ligada ao derramar das taças da ira, né? Então, nós vemos que a oração ela não é só para agora, mas a gente vê lá em Apocalipse que o anjo vai juntar um incenso, né, com as orações dos santos e será derramado na terra, né? As taças da ira também são respostas diretas de clamores de gerações, de orações, de milhares de anos que estão sendo acumuladas, de pessoas que estão clamando, Senhor, vinga o teu povo, Senhor, olha a maldade desse mundo, Senhor, olha o pecado desse mundo, E então, finalmente, no final desses dias, o Senhor vai derramar e vai responder essas orações e vai derramar a sua ira, né? A oração está ligada diretamente à graça e ao retorno de Jesus. Então, se nós desejamos que Jesus retorne, se nós desejamos que Jesus volte para habitar nesse mundo e estabeleça o seu reino lá em Jerusalém, nós precisamos orar por isso. Você já orou para hoje, falando, Senhor, venha o teu reino, né? É desejo de Jesus que Ele volte, Ele habite aqui. E Jesus ora para Deus, né? Mateus 6, dizendo, venha o teu reino, ensinando os discípulos a orar. O reino não é só do Filho, o reino é do Pai. Então, o Pai também deseja habitar aqui. Isso vai acontecer em Apocalipse 22.
21, quando desce a Nova Jerusalém, o Pai agora também habita aqui, mas isso é uma resposta de orações, é a resposta de milhares e milhões de cristãos que estão orando, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Então, nós precisamos orar e clamar para que o reino do Senhor desça, o reino do Senhor venha sobre nós, para que o reino seja manifesto na sua cidade, na sua realidade, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, ore, porque é desejo de Deus que você fale com Ele hoje, que você ouça a voz dEle hoje. Ele tem coisas para te dizer, Ele tem algo específico para você. A sua vida conta no plano global que Ele tem para esse tempo. A sua oração conta, sabe, nas orações globais que o Senhor está levantando nesse exato momento. Então, nós precisamos levantar homens e mulheres de oração que têm uma mente tranquila, uma mente sem culpa, que levanta as suas mãos sem ira e sem contenda no mercado, na esquina, na igreja, coletivamente, ou seja, até mesmo individualmente no seu secreto, mas homens e mulheres que oram o tempo todo, em todo o tempo, tá? Então, eu espero que esse vídeo, né, essa mensagem alcance o seu coração e te liberte das suas culpas e que você tenha confiança para nesse exato momento entrar diante do trono de Deus, porque Ele está aguardando você lá, tá bom? Shalom, shalom.